Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa reflexão de hoje. E hoje eu queria já dizer que nós estamos vivendo a Semana Santa, né? Semana Santa, abençoada Semana Santa, que é a semana que Jesus vai concluindo a missão dele aqui na Terra. Nós vamos ver parte do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 35 a 40. Nós vamos nos fundamentar nessa parte do Evangelho. Nós sabemos que esses eram os últimos momentos de Jesus, né? E ele faz a entrada solenemente na cidade de Jerusalém, sendo aplaudido, sendo aclamado Rei e Senhor da terra, Senhor dos judeus, Rei dos judeus. Então aqui tem esse trecho do Evangelho de São Lucas que ele vai nos contar, porque não dá para ler todo, é muito longo. Jesus mesmo manda 2 discípulos dele, né? Pede que eles tragam um jumentinho para que eles entrem, para que ele entre montado no jumentinho, né? Na cidade de Jerusalém, demonstrando assim a sua simplicidade. É o que marca a grandeza de Jesus, a realeza de Jesus, a simplicidade e a humildade. Então ele manda 2 discípulos buscarem esse jumentinho para que ele entre na cidade para ser aclamado pelo povo. E levaram o jumentinho, né, a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da cidade do Monte das Oliveiras, aliás, quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheios de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha feito, que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus nas alturas. Do meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. E esta é a palavra da nossa salvação. É uma grande alegria a gente ouvir esse Evangelho. Jesus, até no seu último momento, enfrentando a adversidade, enfrentando aqueles fariseus, aqueles judeus contrários, adversários, porque viam em Jesus, na verdade eles sabiam que Jesus era Deus, mas eles não queriam se dobrar, porque eles não queriam abrir mão da suposta grandeza deles diante do povo. Eles eram mestres do povo. Só que entre o mestre Jesus e os mestres judeus e fariseus, os escribas e doutores da lei, havia uma diferença muito grande.
Enquanto eles, os fariseus, os doutores da lei, mestres da lei, pregavam a arrogância, pregavam a intolerância, pregavam um regime de obrigações. Jesus pregava o amor, pregava a misericórdia. Jesus acolhia e atraía e acolhia multidões, porque a linguagem de Jesus era outra. Essa linguagem do verdadeiro Deus, do Deus que realmente vem em nome do Senhor. Então, nós vamos refletindo aqui, a simplicidade de Jesus era e continua sendo, porque Jesus vive, né? Ele é de uma simplicidade muito grande, sendo Deus, se faz homem para viver no meio de nós e termos acesso a Ele, ao seu ensinamento e à sua salvação. Este Evangelho narra para nós esse acontecimento, essa história, que não é apenas uma história, mas são fatos realizados, que são renovados, que são revividos por nós, a cada momento que nós experimentamos a graça de Deus. Então, a história desse mestre é uma história diferente. Quando outros personagens da história fica apenas a lembrança da história, ele é o Deus do passado, da história, é o Deus da história, não só da história do passado, mas um Deus que continua presente no meio de nós, atualizando a sua história, atualizando a salvação para cada um de nós que acreditamos. É por isso que nós precisamos acreditar, porque tudo que Jesus faz ou poderá fazer na nossa vida vai depender unicamente disso. Depender da nossa fé, de nosso crer, acreditar ou não no que Ele pode fazer por nós. Então, aqui nós vimos que Ele vai terminando a sua missão fisicamente, pessoalmente aqui sobre a terra. E até nesse momento, Ele é aplaudido, Ele é aclamado, porque todo mundo reconhece nele o Rei, né? E Ele continua sendo perseguido, sendo coagido, sendo humilhado, mas Ele enfrenta todos esses preconceitos, essas dificuldades, mostrando que Ele é Deus. Então, aqui nós vemos que tudo faz parte do plano da salvação. Tudo faz parte. Nós vimos que o povo aplaudia com ramos de oliveira a Jesus. O povo cheio de alegria louvava o Senhor e aclamava por todos os milagres que Ele havia feito. Aqui está escrito no Evangelho de São Lucas. O povo aplaudia e louvava, agradecendo por todos os milagres que Ele havia feito. Quer dizer, se a gente prestar atenção direitinho, era o que mais assim cativava o povo, era o que trazia o povo para próximo de Jesus, era o que dava alegria e esperança ao povo, porque onde Jesus chegava, Ele estava
arrodeado de multidões, porque sabia que dele iam receber tudo aquilo que eles precisavam. E o que era que aquele povo precisava? Precisava de esperança, precisava de alegria, de conforto espiritual, precisava de ser valorizado, de ser assim, contemplado com aqueles milagres que Jesus fez, porque ele era um povo doente. Quantas pessoas estavam ali que foram curados por Jesus Cristo, que continuavam ali dizendo assim: Ele me curou, Ele me libertou, e louvavam a Ele naquele momento que Jesus passava. E olha, preste bem atenção. A gente não quer ser repetitivo, mas preste bem atenção. No momento que aquele povo louvava a Jesus e agradecia, eles estavam simplesmente fazendo aquilo que se espera. Quando alguém recebe um milagre, o que é que espera? Graças a Deus, Deus me curou, Deus me libertou. Porque Jesus é Deus, né? Deus me libertou. Quer dizer, era um povo agradecido. Agora, o que nos deixa assim bastante triste é quando a gente vê a reação dos fariseus que gritaram de lá no meio: Mestre, repreende teus discípulos. Repreende teus discípulos. Veja como incomoda para aqueles mestres da lei. Eles não podiam fazer milagre, eles traziam teorias para o povo, mas uma palavra fria, sem vida, que não passava de uma aula de religião, que nada trazia senão um conhecimento físico, material, mas nada acrescentava espiritualmente, e aquele povo continuava triste, sofrendo, sem esperança, porque não tinham essa assistência espiritual. E é isso que você e eu esperamos. É isso que nós esperamos, que nós precisamos a cada dia da nossa vida. Quando não tem ninguém que fale, nós vamos pegar a nossa Bíblia, o nosso Evangelho, e vamos ver aqui, porque é Ele falando ao nosso coração. E quando aquele povo começa a agradecer pelos milagres que receberam: Mestre, repreende teus discípulos. Aquilo estava afrontando eles, estava incomodando. Eles não eram capazes de fazer isso. Eles não eram capazes de fazer isso. Eles podiam ser mestres da lei, mas não salvavam ninguém, a não ser eles próprios. Eram mestres, eram doutores da lei, só salvavam a si próprio, e não ao povo. Na verdade, eles eram inimigos do povo. E ele manda que Ele pede que Jesus mande seu povo, seus discípulos, calarem a boca para não proclamar o nome de Jesus como Salvador, como Senhor, como libertador de todos os males. Isso incomodava eles, porque isso daí realmente é grandeza. E eles queriam ser os maiores, os melhores, os grandes, né? E eles não viam isso do povo, e por isso que ficavam desapontados. Manda que eles se calem. E Jesus, sabe que Jesus, com poucas palavras, o que é que ele fala? Sempre Jesus com aquela palavrinha curta e objetiva, e cheia de poder e graça. Se eles
se eles não falarem às pedras, é isso o termo que ele usou? É isso, né? Se eles se calarem, as pedras vão falar. Então, precisa falar mais alguma coisa? Se eles se calarem, as pedras vão falar. Portanto, nunca podemos nos calar diante da graça que nós recebemos, ou que outros receberam, ou que alguém da nossa família recebeu. Quantas pessoas restauradas pela fé, pela graça. E nós, não, eu vou ficar caladinho, com vergonha, não, eu não posso falar porque, né, não, eu tenho vergonha de falar destas coisas. Isso é o próprio Jesus que manda, que espera, que merece que a gente fale ao louvor, ao nosso louvor de agradecimento ao Deus que veio para curar, para libertar, para salvar, a partir de hoje da minha vida, da sua vida. Salvar a minha família, salvar você e a sua família, não só enquanto vivemos por aqui, porque aqui a gente vive 100 anos, 120, mas é a vida eterna que Ele trouxe para nós e que Ele quer que vivamos essa vida com alegria, com entusiasmo, com fé, com confiança e principalmente agradecidos pelo bem que Ele trouxe para nós. Eu te agradeço por estar conosco aí. Peço ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.